Do socialismo utópico ao socialismo científico. Introdução à edição inglesa, 1892. História, o papel da religião na classe média inglesa. Quando a Europa emergiu da Idade Média, a crescente classe média das cidades constituía seu elemento revolucionário. Ela conquistou uma posição reconhecida dentro da organização feudal medieval, mas essa posição também havia se tornado muito estreita para seu poder expansivo. O desenvolvimento da classe média, a burguesia, tornou-se incompatível com a manutenção do sistema feudal. O sistema feudal, portanto, teve que cair. Mas o grande centro internacional do feudalismo era a Igreja Católica Romana. Ela uniu toda a Europa ocidental feudalizada, apesar de todas as guerras internas, em um grande sistema político, oposto tanto aos gregos cismáticos quanto aos países maometanos. Ela tinha organizado sua própria hierarquia segundo o modelo feudal e, por fim, era de longe o senhor feudal o mais poderoso, detendo, como fazia, 1/3 do solo do mundo católico. Antes que o feudalismo profano pudesse ser atacado com sucesso em cada país e em detalhes, esta, sua sagrada organização central, deveria ser destruída. Além disso, paralelamente à ascensão da classe média, ocorreu o grande renascimento da ciência. A astronomia, mecânica, física, anatomia, fisiologia foram novamente cultivadas. E a burguesia, para o desenvolvimento de sua produção industrial, exigia uma ciência que determinasse as propriedades físicas dos objetos naturais e os modos de ação das forças da natureza. Até então, a ciência tinha sido apenas a humilde serva da Igreja. Não fora permitida sobrepor os limites impostos pela fé, e por essa razão não havia sido, de forma alguma, ciência. A ciência se rebelou contra a Igreja. A burguesia não poderia prescindir da ciência e, portanto, teve que se juntar à rebelião. O que foi dito acima, embora tocasse apenas 2 dos pontos onde a classe média em ascensão estava fadada a entrar em colisão com a religião estabelecida, será suficiente para mostrar, primeiro, que a classe mais diretamente interessada na luta contra as pretensões da Igreja Romana era a burguesia. E, em segundo lugar, que em toda a luta contra o feudalismo, naquela época, tinha que assumir um disfarce religioso, tinha que ser dirigida contra a Igreja em primeira instância. Mas se as universidades e os comerciantes das cidades começaram o grito, este certamente encontraria, e de fato encontrou, um forte eco nas massas do povo do campo, os camponeses, que em todos os lugares tiveram que lutar por sua existência contra seus senhores feudais, espirituais e temporais. A longa luta da burguesia contra o feudalismo culminou em 3 grandes batalhas decisivas. A primeira foi chamada de Reforma Protestante na Alemanha. O grito de guerra levantado contra a Igreja por Lutero foi respondido por 2 insurreições de natureza política. Primeiro, a da baixa nobreza sob Franz von Sickingen, 1523. Depois, a Grande Guerra dos Camponeses, 1525. Ambas foram derrotadas, principalmente em consequência da indecisão das partes mais interessadas, os burgueses das cidades. Uma indecisão cujas causas não podemos entrar aqui. A partir daquele momento, a luta degenerou em uma luta entre os príncipes locais e o poder central, e terminou apagando a Alemanha por 200 anos das nações politicamente ativas da Europa. A reforma luterana produziu um novo credo,
de fato, uma religião adaptada à monarquia absolutista. Tão cedo os camponeses do nordeste da Alemanha se converteram ao luteranismo, eles foram, de homens livres, reduzidos a servos. Mas onde Lutero falhou, Calvino ganhou o dia. O credo de Calvino era adequado para os mais ousados da burguesia de seu tempo. Sua doutrina da predestinação era a expressão religiosa do fato de que no mundo comercial da competição, o sucesso ou fracasso não depende da atividade ou esperteza de um homem, mas de circunstâncias incontroláveis por ele. Não é dele que deseja ou dele que corre, mas da misericórdia de poderes econômicos superiores desconhecidos. E isso foi especialmente verdadeiro em um período de revolução econômica, quando todas as velhas rotas e centros comerciais foram substituídos por novos, quando a Índia e a América foram abertas ao mundo, e quando até mesmo os mais sagrados artigos da fé econômica, o valor do ouro e prata, começou a vacilar e quebrar. A Constituição da Igreja de Deus, por Calvino, foi republicanizada. Poderiam os reinos deste mundo permanecer sujeitos a monarcas, bispos e lordes, enquanto o luteranismo alemão se tornou uma ferramenta voluntária nas mãos dos príncipes, o calvinismo fundou uma república na Holanda e partidos republicanos ativos na Inglaterra e, acima de tudo, na Escócia. No calvinismo, a segunda grande convulsão social burguesa encontrou sua doutrina bem definida. Essa convulsão ocorreu na Inglaterra. A classe média das cidades a conduziu, e os yeomanry, camponeses proprietários dos distritos rurais lutaram contra ela. Curiosamente, em todos os três grandes levantes burgueses, o campesinato fornece o exército que tem que fazer a luta, e o campesinato é apenas a classe que, uma vez obtida a vitória, é mais certamente arruinada pelas consequências econômicas dessa vitória. 100 anos depois de Cromwell e Yeomanry da Inglaterra, o Yeomanry da Inglaterra quase tinha desaparecido. De qualquer forma, se não fosse por aqueles Yeomanry e pelo elemento plebeu das cidades, a burguesia sozinha nunca teria lutado até o fim e nunca teria levado Carlos I ao cadafalso. A fim de garantir até mesmo as conquistas da burguesia, que estavam maduras para ser reclamadas à época, a revolução teve que ser levada muito mais longe, exatamente como em 1793 na França e em 1848 na Alemanha. Esta parece, de fato, ser uma das leis da evolução da sociedade burguesa. Pois bem, sobre esse excesso de atividade revolucionária, seguiu-se necessariamente a reação inevitável, que, por sua vez, foi além do ponto em que poderia se manter. Após uma série de oscilações, o novo centro de gravidade foi finalmente atingido e tornou-se um novo ponto de partida. O grande período da história inglesa, conhecido pela respeitabilidade sob o nome de A Grande Rebelião e as lutas que os sucederam, foram encerrados pelos eventos comparativamente insignificantes intitulados pelos historiadores liberais a Revolução Gloriosa. O novo ponto de partida foi um compromisso entre a classe média em ascensão e os ex-proprietários feudais das terras. Estes últimos, embora chamado, como agora, de aristocracia, há muito estavam no caminho que os levou a se tornar o que Luís Felipe na França se tornou em um período muito posterior,
o primeiro burguês do reino. Felizmente para a Inglaterra, os velhos barões feudais mataram uns aos outros durante a Guerra das Rosas. Seus sucessores, embora na maioria descendentes das antigas famílias, haviam estado tão fora da linha direta de descendência que constituíram um corpo inteiramente novo, com hábitos e tendências muito mais burgueses do que feudais. Eles entenderam perfeitamente o valor do dinheiro e imediatamente começaram a aumentar seus aluguéis, expulsando centenas de pequenos agricultores e substituindo-os por ovelhas. Henrique VIII, enquanto esbanjava as terras da Igreja, criou novos proprietários burgueses por atacado. O incontável confisco de propriedades garantidas aos arrivistas absolutos ou relativos, e continuado durante todo o século XVII, teve o mesmo resultado. Consequentemente, desde Henrique VII, a aristocracia inglesa, longe de contrariar o desenvolvimento da produção industrial, procurou, ao contrário, lucrar indiretamente desta forma. E sempre houve um setor dos grandes latifundiários dispostos, por razões econômicas ou políticas, a cooperar com os dirigentes da burguesia financeira e industrial. O compromisso de 1689 foi, portanto, facilmente alcançado. Os despojos políticos de riqueza e lugar foram deixados para as grandes famílias de proprietários de terras, desde que os interesses econômicos da classe média financeira, manufatureira e comercial fossem suficientemente atendidos. E esses interesses econômicos eram, naquela época, poderosos o suficiente para determinar a política geral da nação. Pode haver disputas sobre questões de detalhe, mas, no geral, a oligarquia aristocrática sabia muito bem que sua própria prosperidade econômica estava irremediavelmente ligada à da classe média industrial e comercial. A partir dessa época, a burguesia era um humilde, mas ainda reconhecido, componente das classes dominantes da Inglaterra. Com o resto deles, ela tinha um interesse comum em manter em sujeição a grande massa trabalhadora da nação. O próprio comerciante ou manufatureiro ocupava a posição de senhor, ou, como era até recentemente chamado, de superior natural aos seus escriturários, seus trabalhadores, seus empregados domésticos. Seu interesse era obter deles o máximo e o melhor trabalho que pudesse. Para este fim, eles tiveram que ser treinados para a submissão adequada. Ele próprio era religioso. Sua religião havia fornecido o padrão sob o qual ele lutou contra o rei e os lordes. Não demorou muito para descobrir as oportunidades que essa mesma religião lhe oferecia para trabalhar nas mentes de seus inferiores naturais e torná-los submissos às ordens dos mestres que Deus se contentou em colocar sobre eles. Em suma, a burguesia inglesa agora tinha que participar na contenção das ordens inferiores, a grande massa produtiva da nação, e um dos meios empregados para esse fim era a influência da religião. Houve outro fator que contribuiu para fortalecer as inclinações religiosas da burguesia. Essa foi a ascensão do materialismo na Inglaterra. Essa nova doutrina não apenas chocou os sentimentos devotos da classe média, ela se anunciou como uma filosofia adequada apenas para estudiosos e homens cultos do mundo, em contraste com a religião, que era boa o suficiente para as massas iletradas, incluindo a burguesia. Com Hobbes, subiu ao palco como defensora da prerrogativa real e da onipotência. Convocou a monarquia absolutista
para submeter aquele puer robustos sede maliciosos, menino robusto, mas malicioso, a saber, o povo. De forma similar, com os sucessores de Hobbes, com Bolingbroke, Shaftesbury, etc., a nova forma deísta de materialismo permaneceu uma doutrina aristocrática e esotérica e, portanto, odiosa para a classe média, tanto por sua heresia religiosa quanto por suas conexões políticas antiburguesas. Assim, em oposição ao materialismo e ao deísmo da aristocracia, as seitas protestantes que haviam fornecido a bandeira e o contingente de batalha contra os Stuarts continuaram a fornecer a força principal da classe média progressista e forma até hoje a espinha dorsal do grande Partido Liberal. Nesse intervalo, o materialismo passou da Inglaterra para a França, onde se encontrou e se fundiu com outra escola materialista de filósofos, um ramo do cartesianismo. Também na França, ela permaneceu, a princípio, como uma doutrina exclusivamente aristocrática, mas logo seu caráter revolucionário se afirmou. Os materialistas franceses não limitaram suas críticas às questões de crença e religiosa. Eles a estenderam a qualquer tradição científica ou instituição política que encontraram. E para provar a reivindicação de sua doutrina, a aplicação universal, eles tomaram o caminho mais curto e corajosamente a aplicaram a todos os assuntos do conhecimento na gigantesca obra que lhes deram o nome à Enciclopédia. Assim, em uma ou outra de suas duas formas, materialismo declarado ou deísmo, tornou-se o credo de toda a cultura jovem da França. Tanto que, quando estourou a Grande Revolução, a doutrina traçada pelos monarquistas ingleses deu uma bandeira teórica aos republicanos e terroristas franceses e forneceu o texto para a Declaração dos Direitos do Homem. A Grande Revolução Francesa foi o terceiro levante da burguesia, mas o primeiro que abandonou inteiramente o manto religioso e foi combatido em linhas políticas indisfarçáveis. Foi também o primeiro que realmente se lutou até a destruição de um dos combatentes, a aristocracia, e o triunfo total do outro, a burguesia. Na Inglaterra, a continuidade das instituições pré-revolucionárias e pós-revolucionárias e o compromisso entre latifundiários e capitalistas encontraram sua expressão na continuidade dos precedentes judiciais e na preservação religiosa das formas feudais da lei. Na França, a Revolução constituiu uma ruptura completa com as tradições do passado, limpou os últimos vestígios do feudalismo e criou, no Código Civil, uma adaptação magistral do antigo direito romano. Aquela expressão quase perfeita das relações jurídicas correspondentes ao estágio econômico denominado por Marx de produção de mercadorias, as condições capitalistas modernas, tão magistral que este Código Revolucionário francês ainda serve de modelo para reformas do direito de propriedade em todos os outros países, sem exceção da Inglaterra. Não esqueçamos, no entanto, que se o direito inglês continua a expressar as relações econômicas da sociedade capitalista naquela bárbara linguagem feudal que corresponde ao expresso, assim como a grafia inglesa corresponde à pronúncia inglesa, essa mesma lei inglesa é a única que preservou, através das eras, e transmitiu à América e às colônias a melhor parte daquela velha liberdade pessoal germânica, autogoverno local e independência de qualquer interferência, exceto a dos tribunais,
que no continente se perdeu durante o período da monarquia absolutista e em nenhum lugar ainda foi totalmente recuperada. Retornando ao nosso burguês britânico, a Revolução Francesa deu-lhe uma oportunidade esplêndida, com a ajuda das monarquias continentais, de destruir o comércio marítimo francês, anexar as colônias francesas e esmagar as últimas pretensões francesas de rivalidade marítima. Essa foi uma das razões pelas quais ele a combateu. Outra era que os caminhos dessa revolução iam muito contra sua natureza, não apenas seu terrorismo execrável, mas a própria tentativa de levar o domínio burguês a extremos. O que deveria o burguês britânico fazer sem sua aristocracia, que lhe ensinou boas maneiras, como eram, e inventou modas para ele, que forneceu oficiais para o exército, que manteve a ordem em casa, e a marinha, que conquistou possessões coloniais e novos mercados a bordo? Havia, de fato, uma minoria progressista da burguesia, aquela minoria cujos interesses não eram tão bem atendidos sob o compromisso. Esta seção, composta principalmente pela classe média menos rica, simpatizava com a Revolução, mas era impotente no parlamento. Assim, se o materialismo se tornou o credo da Revolução Francesa, o burguês inglês, temente a Deus, se apegou ainda mais rápido à sua religião. O reinado de terror em Paris não provou qual seria o desfecho se os instintos religiosos das massas se perdessem. Quanto mais o materialismo se espalhou da França para os países vizinhos e foi reforçado por correntes doutrinárias semelhantes, notadamente pela filosofia alemã, mais, de fato, o materialismo e o pensamento livre se tornaram, no continente, as qualificações necessárias para um homem culto. Mais teimosamente, a classe média inglesa apegou-se aos seus múltiplos credos religiosos. Esses credos podem diferir uns dos outros, mas eram todos eles credos cristãos distintamente religiosos. Enquanto a Revolução assegurou o triunfo político da burguesia na França, na Inglaterra, Watt, Arkwright, Cartwright e outros iniciaram uma revolução industrial que mudou completamente o centro de gravidade do poder econômico. A riqueza da burguesia aumentou consideravelmente mais rápido do que a da aristocracia latifundiária. Dentro da própria burguesia, a aristocracia financeira, os banqueiros, etc., foram cada vez mais empurrados para o segundo plano pelos fabricantes. O compromisso de 1689, mesmo depois das mudanças graduais que sofreu em favor da burguesia, não correspondia mais à posição relativa das partes envolvidas nele. O caráter dessas partes também havia mudado. A burguesia de 1830 era muito diferente da do século anterior. O poder político, ainda deixado à aristocracia e por ela utilizado para resistir às pretensões da nova burguesia industrial, tornou-se incompatível com os novos interesses econômicos. Uma nova luta com a aristocracia era necessária. Só poderia terminar com a vitória da novo poder econômico. Primeiro, o ato da reforma foi aprovado, apesar de toda a resistência, sob o impulso da Revolução Francesa de 1830. Ele deu à burguesia um lugar reconhecido e poderoso no parlamento. Depois, a revogação das leis do milho, um movimento em direção ao livre comércio, que estabeleceu, de uma vez por todas, a supremacia da burguesia, e especialmente
de sua parte mais ativas, os fabricantes, sobre a aristocracia latifundiária. Esta foi a maior vitória da burguesia. Foi, entretanto, também a última que ganhou em seu próprio interesse exclusivo. Quaisquer que sejam os triunfos que obteve mais tarde, teve que compartilhar com um novo poder social, primeiro seu aliado, mas logo seu rival. A Revolução Industrial criou uma classe de grandes capitalistas manufatureiros, mas também uma classe, e muito mais numerosa, de trabalhadores manufatureiros. Essa classe cresceu gradualmente em número, na proporção que a Revolução Industrial se apoderou de um ramo da manufatura após o outro, e nessa mesma proporção ela aumentou seu poder. Esse poder foi provado já em 1824, forçando um parlamento relutante a revogar os atos que proibiam associações de trabalhadores. Durante a agitação da Reforma, os trabalhadores constituíram a ala radical do Partido da Reforma. O Ato de 1832, tendo-os excluído do sufrágio, eles formularam suas reivindicações em A Carta do Povo e se constituíram em oposição ao grande partido burguês contra a Lei do Milho, em um partido independente, os cartistas, o primeiro partido dos trabalhadores dos tempos modernos. Depois vieram as revoluções continentais de fevereiro e março de 1848, nas quais os trabalhadores tiveram um papel proeminente e, pelo menos em Paris, apresentaram demandas que certamente eram inadmissíveis do ponto de vista da sociedade capitalista. E então veio a reação geral. Primeiro, a derrota dos cartistas em 10 de abril de 1848. Depois, o esmagamento da insurreição dos trabalhadores de Paris em junho do mesmo ano. Em seguida, os desastres de 1849 na Itália, Hungria, Alemanha do Sul e, finalmente, a vitória de Luís Bonaparte sobre Paris, 2 de dezembro de 1851. Por algum tempo, pelo menos, o fantasma das pretensões da classe trabalhadora foi eliminado. Mas a que custo? Se o burguês britânico já havia se convencido da necessidade de manter o povo em um estado de espírito religioso, quanto mais ele deve sentir essa necessidade depois de todas essas experiências. Apesar do escárnio de seus conterrâneos continentais, ele continuou a gastar milhares e dezenas de milhares, ano após ano, na evangelização das ordens inferiores. Não satisfeito com sua própria maquinaria religiosa nativa, ele apelou ao irmão Jonathan, o maior organizador existente da religião como um negócio, e importou o revivalismo da América, Moody e Sankey e semelhantes, e finalmente ele aceitou a perigosa ajuda do Exército de Salvação, que revive a propaganda do cristianismo primitivo, apela aos pobres como os eleitos, combate o capitalismo de forma religiosa e assim promove um elemento de antagonismo de classe dos primeiros cristãos, que um dia pode tornar-se problemático para as pessoas abastadas que agora encontram dinheiro disponível para isso. Parece uma lei do desenvolvimento histórico que a burguesia não pode, em nenhum país europeu, tomar o poder político, pelo menos por qualquer período de tempo, da mesma forma exclusiva com que a aristocracia feudal o manteve durante a Idade Média. Mesmo na França, onde o feudalismo foi completamente extinto, a burguesia como um todo manteve a posse plena do governo somente por períodos muito curtos. Durante o reinado de Luís Filipe, 1830-1848, uma porção muito pequena da burguesia governou o reino. De longe, a maior parte foi excluída do sufrágio pela alta qualificação. Sob a Segunda República, de 1848 a 1851,
toda a burguesia governou por apenas 3 anos. Sua incapacidade trouxe o Segundo Império. Só agora, na Terceira República, a burguesia como um todo manteve a posse do leme por mais de 20 anos, e eles já estão mostrando sinais vivos de decadência. Um reinado durável da burguesia só foi possível em países como a América, onde o feudalismo era desconhecido, e a sociedade desde o início partiu de uma base burguesa. E mesmo na França e na América, os sucessores da burguesia, os trabalhadores, já estão batendo à porta. Na Inglaterra, a burguesia nunca teve controle total. Mesmo a vitória de 1832 deixou a aristocracia latifundiária na posse quase exclusiva de todos os principais cargos do governo. A docilidade com que a classe média se submetia a isso permaneceu inconcebível para mim até que o grande manufatureiro liberal, o Sr. W. A. Foster, em um discurso público, implorou aos jovens de Bradford que aprendessem francês como meio de progredir no mundo, e citou por experiência própria como ficou acanhado quando, como um ministro do gabinete, teve de se mover em uma sociedade onde o francês era, pelo menos, tão necessário quanto o inglês. O fato era que a classe média inglesa daquela época eram, via de regra, arrivistas bastante incultos e não podiam deixar de abandonar para a aristocracia os cargos superiores do governo, onde outras qualificações eram exigidas, além da mera estreiteza e presunção insular, temperada pela nitidez dos negócios. Mesmo agora, os debates intermináveis dos jornais sobre a educação da classe média mostram que a classe média inglesa ainda não se considera boa o suficiente para ter a melhor educação e busca algo mais modesto. Assim, mesmo após a revogação das leis do milho, parecia natural que os homens que venceram, os Cobdens, Brights, Forsters, etc., deveriam permanecer excluídos de uma participação no governo oficial do país. Até 20 anos depois, uma lei da reforma abriu para eles a porta do gabinete. A burguesia inglesa é, até os dias atuais, tão profundamente penetrada por um sentimento de sua inferioridade social que mantém, às suas próprias custas e da nação, uma casta ornamental de zangões para representar a nação dignamente em todas as funções do Estado, e consideram-se altamente honrados sempre que um deles é considerado digno de admissão neste corpo seleto e privilegiado, fabricado, afinal, por eles próprios. A classe média industrial e comercial, portanto, ainda não havia conseguido tirar a aristocracia latifundiária completamente do poder político, quando outro competidor, a classe trabalhadora, apareceu em cena. A reação após o movimento cartista e as revoluções continentais, bem como a expansão sem paralelo do comércio inglês de 1848 a 1866, vulgarmente atribuído apenas ao comércio livre, mas devido muito mais ao desenvolvimento colossal de ferrovias, navios oceânicos e meios de comunicação em geral, havia novamente conduzido a classe trabalhadora à dependência do Partido Liberal, do qual formava, como nos tempos pré-cartistas, a ala radical. Suas reivindicações do direito ao voto, no entanto, gradualmente se tornaram irresistíveis, enquanto os líderes Whig dos liberais se atemorizavam. Disraeli mostrou sua superioridade ao fazer os Tories aproveitarem um momento favorável e introduzir o sufrágio doméstico nos bairros, junto com uma redistribuição de assentos. Em seguida, seguiu a votação.
Depois, em 1884, a extensão do sufrágio doméstico aos condados e uma nova redistribuição de cadeiras, pela qual os distritos eleitorais foram, até certo ponto, igualados. Todas essas medidas aumentaram consideravelmente o poder eleitoral da classe trabalhadora, tanto que em pelo menos 150 a 200 distritos essa classe agora fornecia a maioria dos eleitores. Mas o governo parlamentar é uma escola excelente para ensinar o respeito, para, para ensinar respeito pela tradição. Se a classe média olha com admiração e veneração para o que Lord John Manners divertidamente chama de nossa velha nobreza, a massa dos trabalhadores então olha para cima com respeito e deferência para o que costumava ser designado como seus superiores, a classe média. Na verdade, o operário britânico, cerca de 15 anos atrás, era o trabalhador modelo, cujo respeito pela posição de seu mestre e cuja modesta autocontenção em reivindicar direitos para si próprio consolou nossos economistas alemães do Catéter Socialista, escola para tendências comunistas e revolucionárias incuráveis de seus próprios trabalhadores em casa. Mas a classe média inglesa, bons homens de negócio como são, viu mais longe do que os professores alemães. Eles haviam compartilhado seus poderes, mas com relutância, com a classe trabalhadora. Eles aprenderam durante os anos cartistas o que aqueles puer robustos sed malitosius o povo é capaz, e desde então eles foram compelidos a incorporar a melhor parte da Carta do Povo nos Estatutos do Reino Unido. Agora, se é que alguma vez o povo deva ser mantido em ordem por meios morais, e o primeiro e mais importante meio de ação moral sobre as massas é e continua sendo a religião. Daí as maiorias de párocos, dos conselhos escolares, daí a crescente autotributação da burguesia para o apoio a todos os tipos de revivalismo, do ritualismo ao exército de salvação. E então veio o triunfo da respeitabilidade britânica sobre o pensamento livre e a frouxidão religiosa da burguesia continental. Os trabalhadores da França e da Alemanha tornaram-se rebeldes. Eles estavam completamente infectados com o socialismo e, por razões muito boas, não eram nada minuciosos quanto à legalidade dos meios pelos quais garantir sua própria ascensão. O puer robustus aqui passou do dia a dia mais maliciosos. Nada restou à burguesia francesa e alemã, como último recurso, a não ser abandonar silenciosamente seu pensamento livre, como um jovem, quando o enjoo do mar se apodera dele, deixa cair silenciosamente o charuto aceso que ele trazia atrevidamente a bordo. Um por um, os escarnecedores tornaram-se pios em seu comportamento exterior. Falavam com respeito sobre a Igreja, seus dogmas e ritos, e até se conformavam com esses últimos na medida em que não podiam ser evitados. Os burgueses franceses jantavam maigre às sextas-feiras e os alemães proferiam longos sermões protestantes em seus bancos nas igrejas aos domingos. Eles sepultaram o materialismo. Die Religion muss dem Volk erhalten werden. A religião deve ser mantida viva para o povo. Esse foi o único e último meio de salvar a sociedade da ruína total.
Infelizmente, para eles mesmos, eles não descobriram isso até que tivessem feito o seu melhor para fragmentar a religião para sempre. E agora foi a vez da burguesia britânica zombar e dizer: ora, seus tolos, eu poderia ter lhes dito isso há 200 anos atrás. No entanto, temo que nem a estolidez religiosa dos britânicos, nem a conversão post-festum da burguesia continental deterão a crescente maré proletária. A tradição é uma grande força retardadora, é a vis inertiae da história, mas, sendo meramente passiva, certamente será quebrada. E assim a religião não será uma salvaguarda duradoura para a sociedade capitalista. Se nossas ideias jurídicas, filosóficas e religiosas são os ramos mais ou menos remotos das relações econômicas que prevalecem em uma dada sociedade, tais ideias não podem, a longo prazo, resistir aos efeitos de uma mudança completa dessas relações. E a menos que acreditemos na revolução sobrenatural, devemos admitir que nenhuma doutrina religiosa será suficiente para sustentar uma sociedade cambaleante. Na verdade, também na Inglaterra, os trabalhadores começaram a se mover novamente. Eles estão, sem dúvida, acorrentados por tradições de vários tipos, tradições burguesas, como a crença generalizada de que só pode haver dois partidos, conservadores e liberais, e que a classe trabalhadora deve, deve buscar sua salvação por meio do grande partido liberal. Tradições dos trabalhadores, herdadas de suas primeiras tentativas de ação independente, como a exclusão de tantos sindicatos antigos de todos os candidatos que não passaram por um estágio regular. O que significa a criação, por meio de cada uma dessas uniões, de seus próprios pés pretos. Mas, apesar de tudo isso, a classe trabalhadora inglesa está se movendo, pois mesmo o professor Brentano teve de relatar com tristeza a seu irmão cáteder socialistas. Ela se move, como todas as coisas na Inglaterra, com um passo lento e calculado, com hesitação aqui, com tentativas mais ou menos infrutíferas ali. Ele se move de vez em quando com uma desconfiança excessivamente cautelosa do nome de socialismo, enquanto gradualmente absorve a substância. E o movimento se espalha e se apodera de uma camada de trabalhadores após a outra. Agora sacudiu para fora de seu torpor os trabalhadores não qualificados do East End de Londres. E todos nós sabemos o esplêndido impulso que essas novas forças deram em retorno. E se o ritmo do movimento não está à altura da impaciência de algumas pessoas, que não se esqueçam que é a classe operária que mantém vivas as melhores qualidades do caráter inglês, e que se um passo à frente for conquistado na Inglaterra, isto é, como regra, nunca mais se perde depois. Se os filhos dos antigos cartistas, por razões inexplicadas acima, não estavam à altura do alvo, os netos declararam ser dignos de seus antepassados. Mas o triunfo da classe trabalhadora europeia não depende apenas somente da Inglaterra. Ela só pode ser assegurada pela cooperação de pelo menos Inglaterra, França e Alemanha. Em ambos os últimos países, o movimento da classe trabalhadora está bem à frente da Inglaterra. Na Alemanha, está até a uma distância mensurável do sucesso. O progresso que fez lá durante os últimos 25 anos é incomparável. Ele avança com velocidade cada vez maior se a classe média alemã
se mostrou lamentavelmente deficiente em capacidade política, disciplina, coragem, energia e perseverança, a classe trabalhadora alemã deu ampla prova de todas essas qualidades. 400 anos atrás, a Alemanha foi o ponto de partida da primeira sublevação da classe média europeia. Tal como as coisas estão agora, está fora dos limites da possibilidade de que a Alemanha seja também o cenário da primeira grande vitória do proletariado europeu. Friedrich Engels, Londres, 20 de abril de 1892.